O Internacional finalizou mais uma semana de trabalho no CT Parque Gigante, pensando na retomada do futebol após a parada para a data FIFA. Neste sábado, um jogo-treino vai acontecer contra uma equipe do interior do Rio Grande do Sul. Um teste de novas alternativas táticas, propostas pelo técnico Ramon Dias, visando o jogo do dia 15 de outubro contra a equipe do Mirassol. Não nesta data FIFA, mas após o final dela, um plano está sendo elaborado pela comissão técnica. E esta estratégia envolve a recuperação de Rafael Borré, tida no bastidor como a grande prioridade dos comandantes da equipe em função do baixo rendimento do colombiano nos últimos anos. A gente fala também a respeito da possibilidade de um jogador que é muito próximo de Ramon Dias reforçar o Internacional. Carrillo, meio-campista peruano do Corinthians, está sendo especulado no noticiário colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados. O técnico Ramon Dias dando mais um dia de trabalho para o time do Internacional, elaborando novas ideias táticas, reforçando a equipe do ponto de vista físico, que é tido como um elemento importante nesta data FIFA, e pausa para os trabalhos, pensando na retomada do Campeonato Brasileiro que acontece no dia 15 de outubro. O sábado será um dia importante, porque no treinamento deste sábado, o Gaúcho de Passo Fundo virá trabalhar no CT Parque Gigante, um jogo-treino que será realizado em 3 tempos de 30 minutos. O Gaúcho de Passo Fundo, uma equipe do interior do Rio Grande do Sul, que disputa a Copa da Federação Gaúcha de Futebol e que vai ter essa oportunidade, o Inter vai ter essa oportunidade de movimentar um pouco os atletas e até mesmo testar algumas alternativas táticas que vêm sendo trabalhadas pelo técnico Ramon Dias, pelo menos nesses últimos 2 dias de testes, e podem ser testadas nesse amistoso, neste treinamento contra a equipe do Gaúcho de Passo Fundo, tá? Avançando na pauta, e aí avançando já para o período pós-data FIFA, porque Ramon Dias tem desfalques. A gente falou aqui sobre o Juninho, que tem problema de lesão, o Alan Rodrigues, que não voltou a treinar ainda, o Rocher, que não voltou a treinar ainda. Mas existe os desfalques dos jogadores que estão na data FIFA, Borré e Carboneiro. E existe um plano da comissão técnica em relação a Rafael Borré. Essa informação ela foi trazida pelo Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, que apurou que uma das prioridades da comissão técnica do Internacional é a recuperação de Rafael Borré no aspecto técnico. Borré chegou para ser o principal jogador do Internacional e não rende para isso. É um jogador que tem muita moral com a comissão técnica de Ramon Dias, de Emiliano Dias, que conhece o jogador desde o sucesso que Borré fez no River Plate, mas mais do que isso, que é um jogador que já foi indicado pela dupla em vários clubes dos quais eles trabalharam. E agora eles têm a oportunidade de trabalhar com Rafael Borré e o atacante colombiano está em baixa técnica. A ideia de Ramon é transformar Borré no que diz respeito à sua posição. Ele deixar de ser um centroavante e se tornar um ponta-direita, na função, por exemplo, executada pelo Vitinho na última partida contra a equipe do Botafogo, ou ao lado de um centroavante. Se a gente for pensar em um time base do Internacional, a gente poderia pensar em Carboneiro de um lado, Vitinho de outro, ou Borré de um lado, Carboneiro de um lado, Borré de outro, ou Borré de um lado, Vitinho de outro, mas Borré sendo um deste complemento de ataque, com Alan Patrick sendo um falso 9, papel este que ele vem fazendo no Internacional, ou fez, pelo menos na partida contra a equipe do Botafogo. É uma prioridade da nova comissão técnica, recuperar Rafael Borré. E eles prometeram isso no bastidor. Eles entendem que são os capazes,
por recuperar o futebol de Rafael Borré, e vão conseguir fazer isso e passará por esta também mudança de posicionamento do atacante colombiano, que está neste momento servindo a seleção da Colômbia na data FIFA. Quem também está servindo a seleção da Colômbia é o Johan Carboneiro. Eu gravei um conteúdo sobre ele na tarde desta sexta-feira, falando sobre o que envolve o negócio Carboneiro com o Racing. O jogador está emprestado no Internacional até o final deste ano de 2025 e tem uma conversa em andamento com o Racing, mas o Inter tem trunfos nessa negociação. Eu falo sobre eles no vídeo que eu gravei na tarde desta sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas duas informações importantes em relação ao Internacional. Uma delas é do Noticiário Paulista, que informou que o Inter está sondando e especulando a possibilidade de Carrillo, meio-campista, ponta, mas está jogando como meio-campista no Corinthians, reforçar o Internacional. O Carrillo é um jogador muito próximo do Ramon Dias, tá? Trabalhou com o Ramon Dias na Arábia, foi o próprio Ramon Dias quem indicou ele para que ele viesse para o Corinthians, e o Ramon Dias teria indicado este jogador para o Internacional. Por mais que na imprensa paulista se fale que o Carrillo não sai e que a direção do Corinthians tem convicção de que o atacante peruano não deixará o Corinthians, o Ramon Dias é uma questão muito forte para o Carrillo, que é um jogador muito próximo do treinador colorado, e que, caso o Ramon Dias tenha indicado, poderá haver uma conversa e uma tentativa de negociação e convencimento deste jogador, pensando na próxima temporada, é claro. Uma outra informação importante, e essa foi trazida pelo Lucas Colar, aponta para um incômodo de Sérgio Rocher. Ele está há muitos jogos sem atuar, ele tem 15 jogos na temporada apenas, o Sérgio Rocher, é um percentual bem baixo em relação a toda a temporada. E o Rocher está incomodado com o seu ambiente no Inter, com o que vem rendendo, com a situação do Inter como um todo. E cogita deixar o Internacional ao final do seu contrato, que é em dezembro de 2026. Tem mais um ano e pouco de contrato ainda do Sérgio Rocher, tá? Mas hoje a perspectiva ela não é de uma renovação contratual. É claro que tudo pode mudar em 2026, mas inclusive uma negociação no final do ano, no meio do ano, pode acontecer porque é a última oportunidade do Internacional de lucrar com este jogador. E esse bastidor importante em relação a Sérgio Rocher, trazido pelo Lucas Colar, de que ele não está satisfeito com a vida dele aqui em Porto Alegre, com o que ele está rendendo, acaba incomodando isso, e talvez o jogador pense, talvez seja a hora de eu mudar de áreas para ver se eu consigo melhorar ou não ter um tipo de queda técnica na minha carreira. Isso passa pela cabeça do jogador. É claro que pode mudar e pode ter uma boa fase a partir disso, mas é um bastidor importante em relação ao goleiro titular colorado, que ainda está no departamento médico em função de uma pancada no pé. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem neste sábado jogos válidos por data FIFA. A gente está falando aqui de eliminatórias da Copa, a gente está falando aqui de amistosos internacionais. Por exemplo, México e Colômbia. Borré e Carboneiro em campo, jogam sábado às 10 da noite. Odd da Colômbia 2,35. Tem também, pelas eliminatórias da Copa da Europa, Noruega, Israel, Hungria e Armênia, Bulgária e Turquia, Sérvia e Albânia, Portugal e Irlanda, Espanha e Geórgia, Estônia e Itália. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!